Fala, meu povo, boa noite pra vocês, hein? O futebol muitas vezes não leva desaforo pra casa. O futebol não aceita e não perdoa muitas vezes erros tão infantis, tão bobos, tão pouco inteligentes, pra não dizer outra coisa, como o cometido pelo Theo Hernandes. Quando você chega numa fase de mata-mata, que as coisas são muito equilibradas, jogar com um jogador a menos te penaliza muito, né? A gente já teve várias eliminatórias que estavam muito encaminhadas ou muito equilibradas e depois que um jogador foi expulso, tudo mudou. E esse Milan-Feyenoord foi assim. O Milan fez um jogo horroroso na Holanda, mereceu perder e perdeu por 1-0, e jogava muito bem aqui em San Siro, estádio lotado, fez 1-0 com o primeiro minuto de jogo, teve chances, não claríssimas, mas teve muita pressão territorial e praticamente não deixava o Feyenoord respirar e obrigava o goleiro do Feyenoord a fazer muitas boas defesas, até a expulsão do Theo Hernandes no segundo tempo. 2 cartões amarelos difíceis de explicar de um dos jogadores mais importantes do Milan na campanha vitoriosa, né, de alguns anos atrás, do campeonato italiano, e que o futebol dele vai evaporando com o passar dos anos, com o passar dos jogos. Já começo a imaginar que a vida do Theo Hernandes aqui em Milão não vai ser fácil depois do que ele colocou a perder com a expulsão que ele teve por simular um pênalti no segundo tempo. Eu estava do outro lado, eu nem vi se foi pênalti, se foi fora da área que ele tentou simular uma falta, e o Marciniak, o árbitro, expulsou muito corretamente o lateral esquerdo francês. Era um jogo de um time só, o Milan dominava o Feyenoord e depois disso o Feyenoord conseguiu empatar o jogo com Julián Carranza, atacante argentino, e sofreu um pouquinho no final para garantir a classificação. O Feyenoord chegou aqui com 10 desfalques, com um técnico interino que assumiu o time há 10 dias, porque o anterior foi mandado embora, não vem de uma forma constante no campeonato holandês, enfim, era um franco atirador contra o Milan e conseguiu sair com uma gigante classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, vai jogar ou contra a Inter ou contra a Arsenal, a gente vai ter o sorteio sendo realizado na sexta-feira. É um time chato o Feyenoord, tá? Que saiu perdendo para o Manchester City 3-0, empatou 3-3, que ganhou do Bayern de Munique 3-0, que foi em Lisboa e ganhou do Benfica, e que agora eliminou o Milan. Um time de bom contra-ataque, do bom Igor Paixão, um time que sai jogando muito rápido mesmo e pode ser muito incômodo, mas o Milan vinha jogando bem, o suficiente para se classificar, e o Theo Hernandes colocou tudo a perder. Valia 11 milhões de euros a classificação, fora o que está nas oitavas de final. Né? As 2 partidas, a renda do jogo, a visibilidade, os patrocinadores, fora tudo isso. E ainda é ruim para o coeficiente do futebol italiano, porque a Itália está disputando quase que rodada a rodada com a Espanha uma vaga na próxima Liga dos Campeões, né? Porque os 2 países com os melhores coeficientes garantem um G5. Nesse momento, Inglaterra e Espanha, e com a eliminação do Milan, a Itália pode ficar para trás, o que pode prejudicar o próprio Milan, que nesse momento é 7º lugar no campeonato italiano. Então, assim, esse é o resumo do que o cartão vermelho do Theo Hernandes gerou. Dentro de campo, bom Santi Giménez no primeiro tempo, com presença diária, sempre dando muito trabalho para a defesa do Feyenoord. Bom jogo flutuando atrás do Santi Giménez como um camisa 10 do João Félix no primeiro tempo também, do Pulisic saindo da esquerda em diagonais por dentro, se somando como mais um meia e menos um ponta, deixando o lado do campo para o Walker, do Rafael Leão, que fez um bom drible, conseguia chegar à linha de fundo, o Feyenoord estava muito fechado, a bola era difícil encontrar um rematador dentro da área. O Reinders mais entregue à defesa, menos brilhante no ataque, é um jogador de muitos gols dessa temporada, mas ele e o Musa eram os organizadores do time e o Milan conseguia rodar a bola, fazendo esses 2 jogadores rodarem a bola com muita velocidade. Bom jogo do Pavilovic também, zagueiro de muita presença física para dominar a área, e ele foi muito bem para cortar a maioria dos ataques do time do Feyenoord. Era um jogo, até do Theo Hernandes era bom, tirando os 2 vacilos pontuais que ele cometeu e que penalizaram tanto o time do Milan. O Feyenoord se assustou no início do jogo, com um gol sofrido, demorou até conseguir mais ou menos entrar na partida. O técnico fez uma boa mudança tática, que foi tirar o Igor Paixão da ponta esquerda, puxar ele para o meio e colocar o Bueno, que é um espanhol muito rápido pelo lado do campo, para o Paixão organizar um pouco mais o jogo por ali. Mas ainda assim era o Feyenoord sofrendo e parecia que era questão de tempo até tomar o segundo gol. Muda bastante a sua postura depois da expulsão do Theo Hernandes, avança o seu time no cruzamento para a área, consegue fazer o gol de empate com Julián Carranza, argentino que nunca tinha marcado na Liga dos Campeões, que acabou de chegar essa temporada para o Feyenoord e que com a saída do Santi Giménez consegue, com tantas lesões, né, o time chegou aqui com 10 jogadores machucados, ele consegue ganhar algum espaço e fazer o gol de empate, o primeiro gol dele na Liga dos Campeões, que garante o time nas oitavas de final.
Milan precisava, tá? Sim, para essa recuperação que o Milan vem arriscando fazer nos últimos anos, ele precisava dessa classificação. Ele precisava pelo menos estar nas oitavas de final da Champions. E cara, se fosse um Milan-Inter, pelo fator rivalidade, era quase que 50-50. A Inter é mais time que o Milan, mas o Milan acabou de ganhar da Inter na Supercopa e acabou de empatar com a Inter. E olha que tomou um empate aos 48 do segundo tempo no Campeonato Italiano. Seriam dois jogos muito equilibrados e que o Milan teria boas chances, acho que muito mais contra a Inter do que contra o Arsenal, de se classificar, e numa dessas já estaria nas quartas de final. Não vai ter essa possibilidade da gente ver se isso é possível. Primeiro se é possível jogar contra a Inter, depois se é possível se classificar contra a Inter. Porque essa possibilidade não vai existir depois do que fez o Theo Hernandes. Não sei como é que vai ser o futuro dele por aqui, tá? Do Theo. Porque já algumas temporadas não joga bem. Tinha matéria nos jornais aqui essa semana que sempre que o Milan perde, os olhos da torcida e da imprensa vão para Theo Hernandes e para Rafael Leão. Hoje o Rafael Leão, que fez um jogo bom no primeiro tempo, que deu uma caída no segundo, se safa disso, porque a culpa vai inteira pro Theo Hernandes. Vamos ver qual que vai ser o futuro dele. Jogador que de bons momentos, mas para ser um grande jogador de futebol, gente, não basta bons momentos. Você tem que ser bom todos os dias. E não basta saber jogar bola, tem que saber jogar futebol. Que vai além da capacidade com as pernas, é preciso também de uma capacidade mental que muitos jogadores não conseguem ter por muito tempo. Por algum tempo sim, por muito tempo não. O Theo Hernandes talvez seja um desses que não consiga se manter concentrado, motivado, competitivo por muito, muito tempo. E jogador que não consegue se manter nesse nível mental está sujeito a cometer erros bobos. Hoje foram dois que penalizaram muito o time do Milan para sair eliminado. Vamos ver o que o Feyenoord consegue fazer. Entrevistei o Igor Paixão antes do jogo, ele disse que um dos sonhos dele era jogar no estádio do Arsenal. 50% de chance agora. O certo é que tanto o Arsenal como o Inter têm muito boas possibilidades, tá, para se classificar. Em jogo duplo, contra um time de técnico interino, contra um time que ainda vai ter muitos desfalques, alguns jogadores vão voltar, mas que ainda vai ter muitos desfalques importantes até o final da temporada. E é claro que com o investimento que tem Arsenal e Inter também, tem muito mais condições do que o Feyenoord de fazer uma boa oitava de final e vão decidir em casa, né? O primeiro jogo será em Roterdã, o segundo jogo será ou na casa do Arsenal ou na casa da Inter, por terem se classificado entre os 8 primeiros. Então, no final das contas, cair o Feyenoord é muito bom para quem se classificou entre os 8. Se cair o Milan, né? Passar o Feyenoord é muito bom para quem se classificou entre os 8, ou Arsenal ou Inter. Depois disso, é futebol. Tem que jogar, e eu já falei aqui do que o Feyenoord foi capaz de fazer. Ganhar do Benfica, empatar com o Manchester City, depois está perdendo 3-0, ganhar do Bayern de Munique, agora eliminar o Milan. Capaz de fazer isso tudo, mas também é um time bastante inconstante, então é bom para Inter ou Arsenal o adversário que passou. Fosse o Milan, pela força do San Siro, do estádio, pelas individualidades, que de vez em quando podem decidir, seria pior para quem está esperando. O Feyenoord eu acho que é um pouquinho melhor, e a gente vai poder ver um pouco mais do Igor Paixão também na próxima fase da Liga dos Campeões. É isso, gente. Até mais. Tchau.